Se você já ouviu a objeção de eu só quero um logo ao vender serviços de branding, identidade visual, estratégia de marca ou elementos de comunicação parecidos, esse vídeo é feito para você, certo? E nesse vídeo meu objetivo é, assim como todo o meu canal, né, que a gente ensina processo comercial para designers, é, digamos, desmistificar essas objeções e te ajudar a respondê-las da melhor forma possível. Sem muitas delongas, eu quero ir direto para o assunto desse vídeo. Eu tô aqui entre mentorias, certo? Então, eu tô meio sem tempo hoje, mas eu quero responder isso da melhor forma possível. Eu quero te mostrar como que eu responderia essa objeção, tá? Se ela fosse feita para mim agora. Então, eu quero que você imagine que eu tô numa call com um cliente e eu tô conversando com ele sobre as entregas desse meu serviço e de alguma maneira ele tem alguma qualificação, certo? Eu sei que ele tem um problema que eu posso resolver, eu sei que ele está interessado em resolver esse problema e eu sei que ele tem disponibilidade de caixa para pagar por isso. Mas ele não acredita, no fundo, que ele precisa dessa solução mais completa que eu ofereço. Ele acredita que ele precisa só de uma pequena parte dessa solução. Então, geralmente o cliente ele vai levantar a objeção da seguinte forma: poxa, João, eu gostei do que você apresentou, eu acho que é muito completo, mas eu só preciso de uma parte disso. Eu acho que eu não sou o cliente ideal para todo o resto. Eu preciso só de uma pequena parte disso. O que a gente poderia fazer? E é natural, nós como criativos, como designers, né, a gente que mistura um pouco de quem a gente é naquilo que a gente faz, né, criativamente falando, a gente acaba muitas vezes levando essas objeções para o pessoal. E eu acho que esse é um dos grandes erros que a gente comete, é levar as coisas para o lado pessoal. Quando o cliente levanta a objeção, você tem que entender que não é que ele não está querendo comprar, é que ele está desafiando você para ver realmente se o serviço ou o produto que você está oferecendo funciona para ele, para o caso dele, para a necessidade dele, certo? Então, a forma com que você começa a responder essa objeção já diz muito sobre quem você é, sobre o serviço que você presta e sobre a postura que você tem ao resolver problemas. Então, primeira e mais importante dica eu acho desse vídeo: quando você receber essa objeção, você não vai entrar na defensiva e você não vai se justificar. Muita gente, quando ouve essa objeção, já começa a ficar encolhido, entendeu? Começa a falar assim: não, mas veja bem, cliente, é que aqui no estúdio a gente faz as coisas dessa forma e não sei o quê. Quer dizer, você mostra que você é inflexível, você mostra que você não entendeu a objeção do seu cliente, você mostra que você não está muito interessado naquele projeto. E isso são todas coisas que vão afastando o cliente de você. Como é que você faz para gerar essa aproximação e facilitar a resposta para essa objeção? Você vai responder para ele da seguinte forma: cliente, eu já gostava de você, mas agora eu gosto mais ainda. Porque você me fez essa pergunta e nisso eu percebi que é justamente essa postura que te trouxe até onde você está no seu negócio. Quer dizer, você sempre pensou dessa forma de eu tenho um problema, eu vou encontrar, digamos, o mínimo que eu preciso para resolver aquele problema. Então, quer dizer, minha identidade visual está ruim, eu vou no mínimo que eu preciso, que é o logo, para resolver esse meu problema e aí focar naquilo que eu sou bom de verdade em fazer. Aí você escolhe o nicho do seu cliente, seja psicologia, seja arquitetura, seja nutrição, seja, sei lá, indústria de painéis solares, que seja, né? Foi isso que te trouxe até aqui. E eu acho que essa forma pragmática de pensar, ela é muito valiosa. E eu gosto muito disso. Eu realmente eu acho que essa é um dos melhores atributos que um empresário pode ter. Então, você pega essa objeção daquele cliente e você mostra que você entendeu ela e você guarda ela para você. Você não diz para o cliente: olha, essa objeção que você trouxe é errada, ela não existe, a percepção que você teve da realidade está errada. Você não diz isso, você não cria esse confronto, esse afastamento. Você cria o que? A aproximação. Você diz: realmente, você tem razão, você não precisa de tudo isso. E o cliente vai falar assim: opa. Então, olha só como é diferente a postura que você tem, sabe? Essa postura de aproximar, de entender e de responder para o cliente que ele de fato está certo. Só que aí você vai contornar o negócio e você vai dizer para ele assim: olha, só que o que te trouxe até aqui, que foi esse pensamento, digamos, mais direto, mais rápido, mais pragmático, não vai te levar muito mais para longe quando o assunto é comunicação. Porque para que você tenha uma comunicação que realmente vai durar muitos anos, vai durar muito tempo e vai ser estratégica, a gente precisa ter todo esse material em volta do logo. O logo ele é a coisa mais importante mesmo, ele é o que vai aparecer para todo mundo, ele é a, digamos assim, base da sua marca, certo? Ele é o rosto da sua empresa. Mas para que a gente consiga justificar esse logo, evitar que esse logo te dê problemas de comunicação e fazer com que esse logo realmente te aproxime daquelas coisas boas, né, daquele cenário do céu que a gente desenhou juntos,
ele precisa passar por esse processo de estratégia. Porque eu já atendi vários projetos, já atendi vários clientes, muitas vezes do seu segmento. E muitas vezes o que acontece é que a gente começa o projeto com uma ideia do que a gente quer, e aí, no final, a gente produz uma coisa totalmente diferente. Se a gente não faz essa estratégia. Se a gente não faz esse caminho, digamos assim, de metodologia, né? Esse caminho lógico, onde a gente está pesquisando, se aprofundando, onde a gente está medindo os resultados, entendeu? E aí, claro, você vai explicar também de acordo com o seu método, de acordo com o cliente, o que o cliente disse que para ele é importante, né? Você tem que ter essa escuta ativa também do que o cliente está dizendo para você. E aí você vai explicar para ele que sim, é só disso que ele precisa mesmo. Você só precisa do logo mesmo. Mas para eu te entregar um bom logo, eu preciso fazer com que a gente passe por todo esse processo, certo? Da mesma forma, um médico. Pô, médico, eu não quero ter que fazer exame, passar por uma cirurgia. Eu só quero que você conserte a minha perna. Quer dizer, é absurdo, entendeu? Tá, sim, eu sei. Eu gostaria de ir lá e só consertar a tua perna, certo? Do ponto de vista de mercado, seria muito melhor para mim se eu pudesse fazer isso. Imagina se eu pudesse trazer 50 clientes igual você, não fazer nenhuma dessas entregas estratégicas e só chegar entregando logos na melhor qualidade, no melhor visual e garantindo o resultado que você deseja, né? Aumento de faturamento, melhor percepção de valor, diferenciação da concorrência, certo? Seria muito bom para mim, como empresa, se eu pudesse simplesmente cortar metade da minha entrega fora e manter o mesmo resultado. Se eu pudesse fazer isso, inclusive, eu cobraria muito mais caro, porque aí eu teria essa entrega muito mais rápida, certo? E aí você pode fazer esses cenários com o seu cliente, né? Explicando para ele, olha, você prefere que eu te entregue um logo, certo? Uma identidade visual, em um dia ou em um ano? Ah, prefiro em um dia. Beleza, supondo que tenha a mesma qualidade, né? Então quer dizer, se eu demorar um ano, é pior. Se eu demorar mais para entregar, é pior, certo? Beleza. Então, se eu te entregasse em um dia, faria mais sentido eu cobrar mais caro, correto? Então, quer dizer, sem a estratégia, eu poderia não só cobrar mais caro, mas atender mais clientes. Isso seria muito bom para mim, mas é que eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, o que acontece com o logo? O logo ele não vai transmitir corretamente seus valores, ele não vai te diferenciar no mercado, ele não vai fazer com que você tenha um aumento de ticket com base no valor da sua marca, certo? O valor da sua empresa vai diminuir, porque a sua marca vai ser feia, vai ser esquisita, vai ser deslocada. Ela vai apelar para o público errado. Ela não vai comunicar com clareza todos os produtos que você tem, os seus diferenciais. E você vai explicando isso para ele, certo? Também trazendo essa ideia de que, porra, ele está certo. Seria bom mesmo se eu pudesse só te entregar o logo, mas eu não posso. E seria irresponsável da minha parte se eu fizesse isso, certo? Então, respondendo a objeção dessa maneira, e aqui eu estou jogando um monte de ideias e aí você pega o que vai fazer mais sentido para você. Respondendo a objeção dessa forma, você não está só quebrando um argumento que o cliente te trouxe para evitar uma compra, porque não é isso. Você está se diferenciando de todos os outros designers, de todos os outros estrategistas que vendem isso, se diferenciando de ferramentas como Canva, como IaaS, se diferenciando do cara achar que ele consegue ir lá fazer sozinho. E se você tem uma metodologia bem estruturada, se você tem cases, se você tem depoimentos, certo? Resultados comprováveis, metrificáveis do seu trabalho, certo? Pô, o nosso trabalho produz X de aumento de faturamento, X de ticket médio, Y de renovações de clientes. Se você tem tudo isso, honestamente, fica muito difícil de você levantar uma outra objeção. Fica muito difícil do cliente não comprar o seu serviço ou o seu produto. Agora, é importante mencionar que depende do cliente. Porque nem sempre esse rebate de objeção vai fazer sentido. Se o cliente ele realmente é muito desqualificado, ele realmente não entende o valor de uma marca bem construída, ele não tem orçamento para fazer uma marca bem construída, e o que ele realmente precisa é só de um logo vagabundo feito no Canva, você precisa revisar o seu processo comercial e evitar que esse cara caia em reunião com você. Seja melhorando as perguntas do seu pré-diagnóstico, seja melhorando as perguntas do seu formulário, seja pedindo indicação para outras pessoas, seja mudando o seu nicho, corrigindo a sua comunicação. Porque nem sempre o problema é a objeção. Às vezes o problema é que você só está falando com uma pessoa que não tem nada a ver mesmo. Então, começa a resolver o problema primeiro melhorando as respostas às objeções.
Porque aí é muito fácil você falar assim, ah, não vou aprender a resolver essa objeção, porque eu tô sempre falando com clientes qualificados. Quer dizer, a culpa é sempre do lead, nunca é sua, sabe? E eu acho isso muito perigoso. Toma sempre o primeiro passo de a culpa é minha, eu estou respondendo as objeções errado, eu não estou qualificando os meus clientes da forma certa. A culpa é sempre sua. Percebeu que mesmo respondendo muito bem essas objeções, o lead não se interessa, não conecta, não faz sentido, ele realmente não precisa daquilo, aí você tem um problema de marca, você tem um problema de posicionamento. A sua empresa, o seu estudo está se posicionando de forma errada e você só está atraindo para o seu negócio clientes que não valorizam a entrega que você tem. Então seria como se você, designer, fosse atrás de um cabeleireiro, né? Você quer cortar o cabelo, você vai num barbeiro, cortar o cabelo de forma simples, pagar R$20 ali, pronto, acabou. Só que você entra num puta salão, certo? Que tem o pessoal que atende a elite do Rio de Janeiro, entendeu? Quer dizer, você está no lugar errado. Você como cliente está no lugar errado. E esse salão, como salão, está prospectando clientes no lugar errado. Então, não teve esse encontro de o que eu ofereço com o que aquele meu cliente precisa, que é necessário para que a venda aconteça. Então, pode ser que o problema seja que você não sabe responder essa objeção. Tome sempre isso como pressuposto. Aprendeu a responder a objeção, gravou suas calls, analisou elas novamente, entrou, inclusive, na minha mentoria, que o link está aqui na descrição, aprendeu a vender de verdade, fez esse processo de rebate de objeção várias e várias vezes, não resolveu, aí você realmente tem um problema de qualificação, você tem um problema de posicionamento de marca. Mas 99% dos casos, com essas respostas que eu dei para vocês aqui, né, trocar o tom, mostrar que o cliente está certo e mostrar que seria melhor se você pudesse entregar para ele só um logo, certo? Já é o suficiente. Não resta dúvida aí, certo? Não resta dúvida. Só não fique se justificando. Só não fique falando para o cliente assim, olha, custa tanto por causa da metodologia, por causa não sei o quê. Não explica preço, não explica porra nenhuma. Esse é o preço. Ah, esse é o problema que você tem, essa é a solução que eu vou te dar. É exatamente isso que você precisa? Sim. Tá aqui o preço. E fica quieto. Não fica se justificando, não fica falando, não fica... Sabe? Vai, responde a objeção e mostra o preço e fica firme nele. Quando você responder essa objeção, você vai abrir vias de negociação. Eu não vou explicar o que é isso, tem vídeo aqui no canal. Então você rebate a objeção, abre via de negociação. Rebate a objeção, abre via de negociação. Rebate a objeção, abre via de negociação. E aí você, dessa forma, garante que o cliente está sempre engajado, ele está sempre querendo tomar decisão, ele está sempre mais próximo de fazer uma compra. E esse é o jogo das vendas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda para os seus amigos designers de marca. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. No fim desse vídeo, eu preciso te convidar para entrar na minha mentoria. Se você tem interesse em quer aprender a vender projetos de 2 a 50 mil reais de design, de forma simples, consultiva, descomplicada. Se você quer ter um acompanhamento comigo, horas do meu tempo, e também planos de ação personalizados para você, todo esse acompanhamento, preenche o formulário que está na descrição do vídeo. Tamo junto.